Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então novamente para a nova semana. Nesta sexta aula desse terceiro bimestre, nós vamos ver aqui o conteúdo de balanceamento das transformações químicas. E com isso, eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de verificar o equilíbrio entre átomos de reagentes e produtos. Isso, crianças, está na página 35, finalzinho da página 35, vou mostrar aqui para vocês, ó. Atividade 3D e comecinho da página 36 no seu caderno do aluno, volume 3. Então, vamos lá à nossa atividade 3D. Primeiramente, crianças, ó, nós temos aqui, ó, esse simulador. Nós vamos pegar aqui e vamos para a nossa página. Vou até apagar aqui, crianças, ó, vou fazer aqui, ó, vocês vão colocar no navegador de vocês, vai aparecer então essa tela inicial, e aí você vai ter dois caminhos, crianças. Vocês vão para um jogo. Esse jogo eu quero que vocês façam depois desta aula, que vai servir para testar os conhecimentos que vocês adquiriram. Beleza, crianças? Então não é para que o jogo é depois, uma atividade extra que vocês podem estar fazendo tranquilamente aí depois que vocês fizerem a minha atividade 3D. Vamos aqui para a introdução. Na introdução, crianças, eu quero que vocês venham aqui em ferramentas e coloquem essa balança aqui, ó. Porque a palavra equilíbrio, ela não pode ser originada da palavra, assim, do método da balança aqui de dois pratos. Como assim, professor? Se essa balança estiver desequilibrada, ela vai tombar ou para um lado ou para o outro. Então, quando estiver em equilíbrio, ela vai estar totalmente equilibrada aqui no plano. Ou seja, ela não vai tender de estar pendida, digamos assim, para o lado esquerdo ou para o lado direito da balança. Então, balança e equilíbrio são duas palavras que estão muito interligadas entre si. Bom, o que faz, então, este simulador? Esse simulador, crianças, ele vai ajudar vocês a encontrarem o equilíbrio. O equilíbrio é simplesmente a quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos. Bom, e aí? Primeira coisa, vocês têm que saber o que são reagentes e o que são produtos numa equação química. Então vamos lá. Aqui embaixo, crianças, nós temos esses dois componentes. Eu tenho a seta e eu tenho este componente. O que é reagente e o que é produto? Muito simples, crianças. Tudo que tiver à esquerda da minha seta, à esquerda, tá bom? São considerados reagentes. E tudo que tiver à direita da minha seta é considerado ou pode ser considerado como produtos. Então, crianças, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a quantidade de átomos dos meus reagentes à esquerda tem que ser igual à quantidade de átomos dos meus produtos que ficam aqui à minha direita. Como que eu vou fazer? Como vocês podem perceber, aqui tem o número 0 em todos. E aí, o que acontece? Eu tenho um triângulozinho em cima e embaixo. É claro que embaixo eu não posso colocar menos uma molécula. Isso não é possível. Eu posso colocar de 0, eu vou aumentar esse aqui, ó. Estão percebendo, crianças? Então eu posso colocar aqui a quantidade acima de 0. E vocês podem perceber aqui que a balança está totalmente desequilibrada. É isso que a gente vai tentar fazer no balanceamento das equações químicas. Eu tenho que fazer com que esta balança fique equilibrada e esta daqui também. Então, vou zerar aqui como estava inicialmente. Ó, você pode perceber que nós temos uma situação de equilíbrio, mas não vai ficar dessa maneira, tá? Por quê? Porque se eu deixar tudo zero aqui, crianças, zero molécula, zero molécula, zero molécula,
essa reação química não existe, tá bom? Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então, como que a gente vai começar a fazer isso aqui? A minha dica é a seguinte: você deixa sempre os átomos de oxigênio e hidrogênio para igualar no final. Oxigênio é letra O maiúscula e hidrogênio é letra H maiúscula. Repetindo, deixa hidrogênio e oxigênio por último. Letra O maiúscula e letra H maiúscula. Então, crianças, como que a gente vai fazer? Aqui eu tenho N. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Esse número que está aqui à minha direita do meu elemento químico, ele está indicando que essa minha molécula é formada por dois átomos desse elemento químico chamado nitrogênio. Bom, então, crianças, aqui, como eu falei para vocês, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então, aqui, crianças, a gente tem que colocar no mínimo uma molécula. Beleza? Vocês podem perceber aqui, então, que já apareceu na nossa balancinha 2 átomos de nitrogênio. Está aqui também contida nesse recipiente. Então, se aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu tenho que ter aqui do lado dos produtos, lembrando, tá, crianças? Reagentes à esquerda, produtos à minha direita. Então, aqui do lado dos produtos, eu também tenho que ter 2 átomos de nitrogênio, tá? N de navio. Então, crianças, aqui, ó, eu não posso mexer aqui nessa minha molécula. Então, quando não tem número, crianças, o professor já ensinou que vale 1. Então, crianças, se eu colocar 0, deixar o 0 aqui, 0 vezes 1 é 0. Então, isso não vai ajudar em nada pra gente. Então, o que eu vou fazer, crianças? Eu vou chegar aqui e colocar 1. O 1, vocês estão vendo aqui que 1 vezes 1 vai dar 1. E eu já tenho aqui do meu lado dos meus reagentes, eu tenho 2. Então eu tenho que vir aqui e colocar 2 nitrogênios. Então, crianças, como vocês podem perceber, aqui, crianças, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, a bolinha azul, eu tenho 2 nitrogênios. E aqui do lado dos reagentes, eu tenho 2 nitrogênios. Então, o nitrogênio eu não mexo mais. Agora, eu vou acertar o quê? Eu vou acertar a quantidade de hidrogênio, letra H. Eu vou pegar aqui do lado dos produtos, primeiramente. Então, lembrando, crianças, que qualquer número que eu coloque aqui na frente, eu vou multiplicar pelo número que está do lado direito do meu átomo, elemento químico aqui. Então, crianças, do lado dos produtos, eu tenho esse 2 vezes 3, H. Vai dar 6 hidrogênios. São essas 6 bolinhas que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui o número total. Beleza, crianças? Então, como vocês podem perceber, a balança está desequilibrada ainda. Há uma coisa interessante aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês. Vocês estão vendo que a quantidade de nitrogênio do lado dos reagentes e do lado dos produtos é igual? Então aqui a gente não mexe mais, tá? Agora a gente vai mexer, então esse número aqui a gente não mexe. Ó, eu vou mexer aqui, ó, só num, vocês vão ver que eu vou provocar o desequilíbrio. Ah lá, crianças, como vocês podem perceber, eu coloquei mais átomos do lado dos reagentes do que do lado dos produtos. Eu causei um desequilíbrio da minha balança. Não é isso que eu quero um equilíbrio. Então eu só posso mexer nesse número que está zero. E como eu falei para vocês, não pode ficar zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero continua zero. Então aqui eu vou colocar 1. Eu vou verificar. Eu atingi o meu equilíbrio aqui na minha balança? Ainda não está equilibrada. Por quê? Eu tenho 6 átomos de hidrogênio do lado dos produtos, que é esse aqui que eu estou com o cursor, e somente 2 átomos do lado dos reagentes, que está aqui, crianças. Então, eu vou chegar aqui e aumentar mais 2. Ó, colocar o número 2, melhor dizendo. Então, crianças, eu tenho equilíbrio aqui alcançado ainda? Não, ainda eu tenho uma quantidade diferente do lado dos produtos, 6, e do lado dos reagentes, 4. Então, eu posso chegar aqui e colocar o número 3. Aqui até, ó, quando vocês acertarem os coeficientes, vai aparecer uma carinha feliz aqui, ó. Tá? Combinando com vocês, crianças, ó, que vocês adoram. Ó, tá chegando o dia das crianças, hein? Pode fazer o pedidinho aí, ó. Vai chegar um presente legalzinho para vocês, tá? Então, ó,
Ó, eu tenho 6 átomos de hidrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Aqui vai ser reagentes e aqui produtos. Se você não confiar aqui, você tem todo o direito de não confiar, é só contar aqui, ó. Eu tenho 2 bolinhas azuis que são os nitrogênios. Eu tenho 2 bolinhas azuis que são os nitrogênios. Se eu contar aqui 2, 4, 6, aqui eu vou ter 3, 6, exatamente a mesma coisa. Então, crianças, eu quero que vocês façam isso. Cadê a atividade aqui? Voltando. Eu quero, crianças, ó, que vocês completem essa tabela. Tá? Eu fiz aqui de exemplo essa primeira aqui, ó. Alguém pode falar, professor, mas está invertido, volta lá. Ó, o NH3 está como produto aqui. E se você chegar na sua atividade, também está como produto, então não está invertido não. Então, crianças, essa primeira linha aqui eu quero que vocês façam. O que é representação das moléculas, professor? É você colocar aqui as bolinhas juntas formando as moléculas. Aqui, ó, nesse retângulozinho aqui, está representando as minhas moléculas de acordo com Dalton. Então, crianças, vocês vão fazer aqui a atividade 3D neste quadro, faz bonitinho no caderno, tira as fotos e me manda. E para a gente finalizar, nós temos aqui a atividade 3E, ainda na página 36 aí do seu caderno do aluno. Eu vou pegar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho 4 A, B, C e D. Eu tenho 4 reações químicas e está pedindo para você balancear. Eu vou começar com essa aqui, crianças. Ó, então, vou dar um zoom aqui, que é essa que eu estou querendo. Ó, muito bem. Tá? Então, aqui, para essa atividade, não tem um simulador. Mas o que vocês vão ter que usar? Os mesmos conceitos que vocês usaram para fazer o simulador. Então, balanceamento é equilíbrio. Equilíbrio, o que tem que significar? A quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes à esquerda tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos à minha direita. Eu começo por quais elementos? Eu começo por elementos que não sejam o oxigênio, letra O, ou o hidrogênio, letra H. Aqui, crianças, eu posso ter o ferro e eu posso ter o carbono. Eu vou começar pelo átomo, o elemento químico ferro. Aqui do lado dos meus reagentes, eu tenho aqui o 2. Professor, quando não tem número, que número que é? Número 1. Então aqui tem o 1, tá, que está representado aí mentalmente na cabecinha de vocês. Tá? Professor, se colocar alguma aqui, está errado? Não está errado, mas o professor já ensinou a não colocar o número 1. Tá? Por quê? Lá em ciências, vocês aprenderam que a fórmula da água é H2O1? Não aprenderam isso. Então, vocês vão ter que seguir esses conceitos e ver o 1 mentalmente aqui, ó, onde está o cursor. Beleza. Então, aqui eu tenho 2. Esse 2 está relacionado ao átomo aqui, tá bom? Da esquerda dele, tá? Então, quando eu tenho um elemento químico, o número que vem logo à direita está relacionado a ele. Então, aqui, crianças, eu tenho 2. Então, você vai vir aqui e colocar o 2. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho 2 átomos de ferro aqui, eu tenho que ter 2 aqui desse lado. Aqui, crianças, ó, do lado direito do ferro, não tem número nenhum. Quando tem número é... Muito bem, crianças, é 1. Tá? É 0, professor. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, tomem cuidado com isso. Aqui eu tenho 1. Então, que número que eu vou colocar aqui na frente para igualar a quantidade de átomos que eu tenho aqui do lado dos reagentes? Esse número, crianças, vai ser o número 2. Eu vou vir aqui e vou colocar o 2 aqui. Por quê, professor? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, crianças, vocês podem perceber que a quantidade de átomos de ferro de reagentes e produtos já está igual. Beleza. Então, agora nós vamos para o átomo de carbono. Carbono é o C maiúsculo. Então, vamos lá. Então, aqui, crianças, a gente vai ter que ter um certo equilíbrio para a gente colocar aqui numa quantidade adequada, tá? Como que vai ser isso? Então, aqui, crianças, ó, eu vou ter aqui o carbono do lado dos meus
dos meus reagentes, tá? Que estão aqui à esquerda, e vai ter o carbono aqui do lado do lado direito, onde estão os meus produtos. Então, crianças, o que acontece? A quantidade de carbonos que eu colocar aqui do lado esquerdo, tá? Tem que ser igual à quantidade de carbonos que eu vou colocar aqui do meu lado direito. E aí, professor, qual o número que a gente deve colocar? Então, crianças, se a gente deixar 1 aqui, vamos lá. Ó, se eu colocar 1, nem preciso nem colocar. Eu vou ter aqui um carbono e eu vou ter um carbono desse lado. Estão vendo aqui? Ó. Então, estaria correto? Estaria correto, mas a gente tem que lembrar que nós temos oxigênio aqui por último. Então, se eu deixar o 1 aqui, vai ficar 2 átomos de oxigênio aqui do lado direito dos produtos. E se eu chegar aqui, ó, vocês estão vendo que só aqui tem 3? Então, eu vou conseguir a igualdade aqui na última linha? Não vou conseguir. Então, vamos tentar com o número 2. Tá? Se eu colocar o 2 aqui na frente, eu vou ter 2 carbonos. E se eu colocar o 2 aqui na frente, onde está o cursor, eu vou ter 2 carbonos. Mas e aí, professor? E o número de oxigênios? Tá? Deixa eu colocar o 2 aqui para vocês visualizarem. 2 e 2. Colocamos o 2 aqui. Bom, e aí? Está igual a quantidade de carbono, que é a letra C? Está. Mas e o oxigênio? Se eu colocar aqui 2 vezes 2, vai dar 4. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 mais esse 3 dá 5. Então, ou seja, esse 2 não vai ser o número correto para a gente estar colocando. Então, vamos apagar. Tá? E tudo isso, crianças, vocês vão ter que fazer e refazer. É desse jeito que se aprende o balanceamento, beleza? Então, se eu tentei o 1, não deu certo. Se eu tentei o 2, não deu certo. Vamos para o próximo número, que é 3. Vou colocar o 3 aqui. E vou colocar o 3 aqui, crianças. Então, vamos lá. Ó. Aqui, crianças, eu vou ter 3 vezes 1. Carbono, tá? Dá 3. Aqui eu tenho 3 vezes 1. Dá 3. Carbono. Vamos para o oxigênio. 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 3, já não estou mexendo. E aqui eu vou ter 3. Aqui do lado direito do oxigênio, temos que número 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais esse 3 dá 6. Ou seja, crianças, vou colocando aqui, ó. 3 carbonos. Aqui 3 carbonos. Vou até apagar aqui para ficar melhor, fica mais facilmente visível. Vou colocar aqui 3 carbonos. Vamos apagar aqui também essa parte. Muito bem. Então aqui, crianças, ó, 3 vezes 1, 3 aqui. 3 carbono do lado dos reagentes. Aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3. Muito bem. Aí depois faltou oxigênio. Aqui eu tenho 3 vezes 2, que eu vou ter 6. Se eu tenho 6 oxigênio do lado dos produtos, eu tenho que ter quantos? Oxigênio do lado dos reagentes, 3. Aqui eu tenho, lembrando que aqui quando não coloco o número, é 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, quando não tem número aqui, tá? É 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 3, eu também vou ter a mesma quantidade de oxigênio. Então, crianças, vocês estão percebendo aqui, ó, a quantidade de átomos de ferro é igual aqui do lado dos também produtos. Carbono, eu tenho 3 e 3. E oxigênio, 6 e 6. Ou seja, eu tenho um equilíbrio agora. Nesse caso, eu posso falar que essa equação está balanceada. Para completar, crianças, vocês venham aqui, ó, e completem o que vocês copiaram. Professor, aqui eu coloco 1. Não precisa colocar o 1. Aqui eu vou colocar o 2. E aqui eu vou colocar o 3. Essa equação aqui é exatamente a mesma que está aqui. Ou seja, eu tenho aqui a equação balanceada desta reação química ou equação química aqui acima.
Beleza, crianças? Eu sei que é meio chatinho porque você tem que tentar apagar, mas por enquanto é dessa maneira que eu quero que vocês façam. Eu fiz a letrinha A, como vocês estão vendo, pode fazer no caderninho bonitinho, e eu quero que vocês façam para a letrinha B, C e D, e o mesmo esquema. Tirar fotos, primeiro fazer bonitinho no seu caderno, tirar fotos e me mandar aqui para este e-mail com o assunto atividade 16 ou 9 com seu nome e série. Tá bom, crianças? Tá? Então foi mais detalhista essa aula. Eu sei que é mais chatinho, mas vocês têm que saber balancear as equações químicas. Vou ficando por aqui, crianças. Tenham uma boa semana. Aguardo a atividade de vocês, tá? Tchau, tchau, crianças. Se cuidem.